Olá, sou Rodrigo de São Francisco. Venho falar um pouco sobre Juninho. Fui colega de sala de sua irmã Viviane. Passado um tempo, comecei a frequentar a renovação carismática. Sempre saíamos da igreja, passávamos na sua casa para comprar trufas e lá estava ele com seus amigos roqueiros. Sempre nós convidávamos ele para irmos no grupo de oração. Ele na brincadeira dizia: "Depois eu vou". Mas graças a Deus que sua família sempre muito religiosa, tínhamos certeza que um dia ele iria provar do Espírito Santo. Assim aconteceu. Ele foi e provou do Espírito Santo. Juninho, com seu violão, tocava tocava na renovação carismática e assim começou sua jornada na renovação, aqui na cidade de São Francisco. Ele era uma pessoa que onde todos que conversavam com ele gostavam do seu jeito de ser, brincalhão, sem maldade. E hoje tenho certeza que ele está lá em cima, tocando suas músicas ao lado do Pai. Meu nome é Nayara, eu conheci o Juninho através da comunidade católica Shalom, onde participávamos do vocacional, grupo de oração, ministérios. E no vocacional, o que eu fui realmente conhecer Juninho, um cara jovem, sedento a Deus, buscava sempre fazer a vontade de Deus. E isso nele que me marcava muito, me deixava muito sedenta também a Deus, né, de buscar a vontade de Deus através da vida de Júnior, onde via que ele era um cara que corria atrás das vontades do nosso Senhor, né? Então, isso para mim é muito marcante no Júnior, que desde então que ele conheceu a Cristo, ele ia de encontro a ele, né? E isso me marca profundamente, isso me faz lembrar. Olá, família do Juninho, parentes e amigos dele. Eu sou a tia Renata, que participou do grupo de oração Jovens Sarados. Esse é o tio Xande. Estamos aqui para falar um pouquinho de quem era o Juninho na nossa vida. Foi um rapaz com um coração grande que entrou de mansinho na nossa casa e que fez morada. Alguém que alegrou e trouxe alegria aos nossos corações, na nossa vida, com seu jeito de ser, com a sua pureza, que brincava com os nossos filhos, que rolava no chão com os nossos filhos. Um rapaz que vamos levar para sempre no nosso coração. Somos felizes e agradecidos a Deus por ter conhecido o Juninho, por Deus ter feito as nossas vidas se encontrarem. É até um pouco difícil falar dele e não se emocionar. Estamos realmente felizes e agradecidos a Deus por ter nos dado a graça de conhecer o Juninho. Vamos levá-lo conosco até o fim, até um dia que nos encontrarmos novamente. Bom, a música foi para nós um elo, né, de união. Eu que fiz o convite para ele e a Valéria participar do grupo Jovens Sarados, e pelo fato da gente tocar, a gente acabou se encontrando mais vezes e tal, e a gente foi criando um vínculo, e aí a gente foi se conhecendo melhor, e a gente foi vendo aquele lado meninão do Juninho, que às vezes a gente tinha até que chamar a atenção dele nos lugares. Às vezes a Valéria chamava eu e o outro irmão nosso, o Luan, para poder chamar a atenção dele sobre as bagunças, sobre as atitudes dele, que realmente era uma criançona.
Mas era esse o detalhe do Juninho, ser uma criança, um coração puro, um coração bom, que cativava, mesmo às vezes aquilo sendo irritante às vezes, mas aquilo cativava a gente, aquilo era a diversão que a gente tinha, né? Então foi uma experiência muito boa conviver com o Juninho. É uma pessoa que nos marcou muito, é uma pessoa que a gente sente saudades. A gente já sentia muita saudade quando ele foi para Shalom, né? E olha que a gente não conviveu tanto tempo, foram 2 anos e meio, né, nesse convívio, e a gente hoje sente a falta dele. Quando ele foi para Shalom, a gente já sentia a falta, e hoje mais ainda. Né? Na última visita que ele teve em BH, a gente fazia questão de vê-lo, e ele fez questão de vir aqui em casa. Então a gente vê que a amizade, o respeito, o carinho era recíproco. E isso a gente vai levar por toda a vida. A gente sabe que a gente não perdeu um amigo, a gente ganhou um intercessor. Porque com um coração tão de criança como ele tinha, a gente acredita que Deus está dando para ele um bom lugar e que de lá de cima ele vai estar rezando por todos nós. Um abraço para todos. Shalom, eu me chamo Padre Cledson Reis, sou missionário da comunidade católica Shalom aqui na Arquidiocese de Belém. Eu venho através desse vídeo fazer uma breve partilha para homenagear o Valdemar Júnior, como nós chamávamos Júnior, que morou conosco aqui na missão de Belém, e a sua família pediu para que eu pudesse gravar um vídeo falando algumas experiências que eu pude viver aqui com o Júnior. Não foram poucas, foram muitas experiências que ao longo desses quase 2 anos eu pude viver com o Júnior. O Júnior, ele, logo quando eu cheguei na missão, ele já estava na missão, e o apostolado dele na missão era o apostolado da liturgia. Um dos apostolados era a liturgia. E a liturgia, pelo fato de eu ser sacerdote, ele estava profundamente vinculado a mim na liturgia, no serviço da liturgia. E também, quando eu cheguei na missão, já cheguei para assumir o centro de evangelização. Portanto, ele estava muito ligado nos seus serviços a mim. E por diversas vezes ele esteve comigo em reuniões, por diversas vezes eu tive a oportunidade de conversar com ele, de acompanhá-lo. Por diversas vezes ele esteve comigo quando a gente se deslocava para algum lugar, e nesses deslocamentos a gente conversava, a gente partilhava. Tempos depois ele veio a assumir, né, já mais para esse tempo, né, eu acredito que há mais ou menos uns 6 meses, 6, 7 meses, ele veio a assumir a coordenação da nossa casa. Então, alguém que eu pude tocar profundamente dos seus anseios, do seu coração. Um jovem que trazia no coração o desejo de acertar. A gente sabe muito bem que todos nós temos acertos e erros. Nosso caminho para Deus é um caminho de acertos e erros. E o Júnior, ele era alguém que tinha no coração dele esse desejo por fazer a vontade de Deus, por acertar, né? E isso era o que mais gerava no meu coração a valorização da sua vida, da sua vocação, porque ele queria acertar. Alguém que estava vivendo o início de um caminho vocacional, em um carisma. Portanto, é evidente que nos primeiros momentos que nós estamos no carisma, a gente às vezes precisa assumir realidades, funções, responsabilidades que a gente talvez ainda não tenha aquela maturidade para poder corresponder, como até mesmo nós nos exigimos. Mas o que eu pude perceber ao longo desse tempo, que mesmo diante do grande desafio que era assumir as responsabilidades, mesmo não sabendo, mesmo ainda naquele primeiro processo de aprendizado dentro da comunidade,
ele abraçava a vontade de Deus. Assim foi como coordenador de casa, assim também assumindo a liturgia, que era um ministério que ele tinha uma grande admiração. Ele gostava da liturgia, ele gostava de servir na liturgia, e a gente percebia muito isso através do modo como ele se preparava para o serviço, do modo como ele organizava aquilo que era próprio das celebrações. Então eu tinha uma grande segurança, e ele me passava essa segurança quando nós tínhamos importantes celebrações no nosso centro de evangelização, assim como também até antes de eu chegar, ele já estava à frente das grandes celebrações da missão, das grandes atividades da missão. Então, alguém que tinha um coração profundamente apaixonado por Deus. E essa... Meu nome é Rebeca, eu sou consagrada da comunidade Shalom, sou irmã de comunidade do Júnior, e nós moramos juntos no ano de 2018 na casa de formação da comunidade no interior do Ceará. E nós nos aproximamos muito, assim, desde o início do ano de 2018. Em 2019 pudemos nos reencontrar, depois de termos partido para as missões, nós pudemos nos encontrar. E uma das maiores graças, assim, de estar com o Júnior, de estar perto dele, eu sempre dizia para ele que eu gostava muito dele porque ele me fazia muito rir. E eu gosto muito das pessoas, acredito que é um dom você estar na presença de pessoas que lhe fazem bem, lhe fazem rir, lhe fazem feliz. E eu me sentia assim próxima do Júnior. E acredito que hoje ele intercede por nós, seus irmãos de comunidade, pela sua família, pelos seus amigos. E é isso. Deus abençoe a todos. Então, tô aqui para falar um pouco da alegria que foi ter o Juninho, né, na minha vida. Quando a Vivi me pediu para gravar esse vídeo, assim, eu fiquei muito mexida, porque o Juninho era um grande irmão para mim, né? E ela me falava para lembrar, né, trazer à memória as coisas boas. O Juninho é meu amigo desde 2014, quando eu conheci ele lá no Shalom de BH, né? Ele é aqui da minha região, né, de Minas, e a gente ficou muito próximo, né? Muito próximo mesmo. Ele era um amigo íntimo. E pra mim é muito difícil, né, tá gravando esse vídeo pra falar dele, né? As lembranças são muitas. Tenho muitas boas lembranças com o Juninho. Me recordo das brincadeiras, do nosso tempo de vocacional, um tempo maravilhoso, assim, meu Deus. Me recordo de quando ele foi em missão, que eu permaneci no vocacional e ele foi em missão, assim, meu Deus. Muito, muito forte, assim, as lembranças, né? As lembranças que eu trago, né, do Juninho. E a última lembrança, assim, que eu tenho foi da nossa última conversa, que para mim foi muito forte e marcante, né? Que até hoje eu não tenho coragem de apagar essa conversa, não tenho coragem de apagar, né, o número dele ainda do meu telefone, eu ainda tenho, que foi na quinta-feira, uma semana antes dele adoecer. E a gente conversava coisas simples, mas eram coisas profundas. Assim, ele vinha falando comigo, né, que ele estava rezando por mim, pelo tempo novo que eu venho vivendo na minha vida. E para mim foi muito forte, sabe? Eu sempre volto essa mensagem, sempre leio e ainda trago em mim, assim, muito forte, né, as lembranças. Foi muito sofrido para mim receber a notícia, né, do falecimento dele, mas eu tenho muito forte essa certeza do céu, a certeza de ter ganhado um amigo intercessor lá no céu, e assim, a esperança, né, a esperança que move os nossos corações e a esperança que move o meu coração, né,